Quem quiser me dar uma dica aí como resolver esse problema, o meu esquenta demais, esquenta demais. Aí liga a ventoinha e tal. Às vezes eu esqueço ele ligado também, mas é isso. Pessoal, legal. Meus amigos, deixa eu iniciar aqui. Primeiramente, vocês que estão me assistindo ao vivo, né? Hoje é segunda-feira, que dia é hoje, gente? 29, não é isso? 29 de julho de 2019. Ah... Caiu na prova oral que é cooler. Legal. Pessoal, então primeiro queria me desculpar aqui, porque esse final de semana, essa aula na verdade era para ter sido no sábado, mas enfim, tive que viajar para um compromisso. No sábado estava, né, com o pessoal em Fortaleza para um aulão. Eu acho que tinha até aluno aqui, né? Tem aluno que tá aqui, nessa turma 45 que estava nesse aulão, né? E aí foi o final de semana todo. E eu não confio em internet, eu preciso de uma internet muito boa aqui, né? E, enfim, e essa internet de hotel nunca é muito boa. E aí eu já tive experiência de não dar certo, é bem frustrante, então já deixei marcado para hoje, mas vai dar tudo certo, a gente vai ter essa live aqui agora e vai dar tudo certo. Tem um breve delay no áudio, mas o vídeo está bem maior. Tem um delay, quando eu falo sempre tem um delay, tá bom? Pessoal, então tá, legal. Lembrando das orientações iniciais, né, que eu falei, eu sempre falo, né, pessoal, use internet de alta velocidade, né, evite conversas paralelas aqui no chat, eu sempre vou interagir com vocês, para não ter muita poluição, para fazer pergunta, usar o famoso hashtag antes da pergunta, tá bom? Simples assim, eu quero que eu vou estar aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, e hoje o tema da nossa aula aqui, para a nossa turma, é a organização do seu tempo e das disciplinas de acordo com o que a gente pretende para o programa Meta, tá bom? Eu vou falar aqui hoje da planilha, vou te orientar sobre como você vai utilizar essa planilha, né, e como ela vai ser muito melhor na sua preparação, como você vai ter muito mais liberdade, flexibilidade, e você vai se sentir muito melhor, vai sentir que o estudo vai ficar muito mais equilibrado. Pessoal, quando a gente está falando de organização do tempo, quando a gente está falando de o que estudar, em que momento estudar, bom, o programa Meta, ele parte da ideia de que o aluno, ele tendo um prazo para realizar a tarefa, ele tende a realizar aquela tarefa dentro daquele prazo. E se eu te der, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu te der 15 dias para estudar 3 tópicos, você vai estudar aqueles 3 tópicos em 15 dias. Legal, você vai se esforçar e tudo mais. Se eu te der 30 dias para estudar aqueles mesmos 3 tópicos, a experiência me demonstra que o aluno é safado, ele vai demorar os 30 dias, possivelmente no último dia. Ele vai usar o máximo de tempo. E isso é estudado pela psicologia, isso é estudado pela pedagogia. A gente sabe que quando você tem um tempo, você tende a utilizar aquele tempo todo. Imagina assim que na faculdade ou na escola, o professor fala assim, você tem um mês para entregar o trabalho. E um mês, você nem vai lembrar, quando falta uma semana, alguém, eita, semana que vem tem que entregar o trabalho, aí tu vai correndo. Então por isso que a gente já fez vários testes com o programa Meta. O programa Meta começou com um prazo de uma semana e a gente descobriu que uma semana era pouco. Então a gente aumentou para 10 dias, 15 e agora a gente trabalha com 20 e 15 dias. No início, nas 3 primeiras metas, você terá 20 dias e nas demais metas, quando você já estiver mais treinado, mais seguro com as técnicas e com o programa, você terá 15 dias, tá bom? Ontem, no aulão, eu encontrei uma aluna de uma turma anterior de vocês que está finalizando a meta, meta 10, e ela até gravou para mim, depois eu posso até mostrar para vocês aqui, ela gravou um depoimento aqui muito legal sobre a experiência dela com o programa Meta, sobre como ela evoluiu, sempre como é muito importante para ela. Ela está na segunda fase ela está na segunda fase da prova da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com uma pontuação bem boa, bem legal, e eu acho que tem tudo para ela avançar, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando de organização do tempo, quando a gente está falando de como você organiza as disciplinas dentro da semana, basicamente a gente está falando das seguintes situações. Deixa eu colocar aqui, só um negócio aqui rapidinho.
Deixa eu abrir um arquivo aqui. Só porque eu gosto de... É mania de professor, né, gente? Eu gosto de estudar escrevendo. Deixa eu abrir um arquivo em branco aqui. E compartilhar a tela com vocês. Pronto. Bom, olha só. Quando a gente está falando de organização do tempo, deixa eu aumentar aqui para ficar bem visível para você. Quando a gente está falando de organização do tempo, a gente tem basicamente duas situações. A primeira situação é o que a gente chama de cronograma em ciclo fixo. E o que a gente chama de cronograma em ciclo perpétuo. Ok? Bom, eu sempre estudei e eu só conhecia até algum tempo atrás o chamado cronograma em ciclo fixo. Esse aqui que eu sempre utilizei. Esse que eu utilizei e que 95% das pessoas utilizam. O que é esse cronograma em ciclo físico? Basicamente, ele fixa as disciplinas ao dia da semana. Não só as disciplinas, as disciplinas e as atividades como um todo, né? Por exemplo, fazer questões, revisar. Ele fixa as disciplinas ou as atividades ao dia da semana. Por exemplo, ele diz assim, segunda eu vou estudar penal, além disso eu vou fazer questões e vou revisar constitucional, por exemplo. Né? Ou, outro exemplo, exemplo 2. Segunda, eu vou estudar penal e processo penal. Terça, eu vou estudar constitucional e administrativo. E aí, etc. Ok? Então, esse seria o chamado ciclo fixo. Esse ciclo fixo, gente, ele é o ciclo que é utilizado há muito tempo, é o ciclo mais tradicional, eu vou dizer assim, né? É o ciclo mais tradicional. É o chamado ciclo fixo. Ele fixa as disciplinas e as atividades ao dia da semana. Então, segunda-feira você sabe o que você vai fazer na segunda, na terça você sabe o que você vai fazer na terça, na quarta você sabe o que você vai fazer na quarta e por aí por diante. Em geral, nesse ciclo fixo, a pessoa também estabelece um momento exato, um momento determinado para a revisão e tudo mais. Muito bem, dentro do programa Meta, a gente não usa esse ciclo fixo. Esse ciclo fixo não é utilizado, não é o que oriento para o programa Meta. Lúcio, por quê? Bom, primeiro porque após eu conhecer o cronograma em ciclo perpétuo, ou simplesmente chamado ciclo perpétuo de estudos, que não foi inventado por mim, na verdade foi desenvolvido principalmente por alunos da carreira fiscal e por estudantes de medicina. Esse cronograma estudo ciclo perpétuo, ele resolve todos os problemas que o ciclo fixo não resolve. Primeira coisa é o seguinte, se você estuda com ciclo fixo, não é que você esteja estudando errado, tá, gente? Estudar nunca é errado. Estudar é sempre bom. Agora, a gente, depois de muito tempo testando e aplicando com centenas e centenas de alunos e tendo feedback, a gente chegou à certeza absoluta que o cronograma em ciclo perpétuo é o que melhor vai funcionar para você. Bom, vamos lá. O que acontece? Vou te dar exemplos de problemas que pode acontecer com o cronograma em ciclo fixo. Vamos supor aqui, deixa eu até tirar aqui para você conseguir ler. Vamos supor que na segunda você estabeleceu essa organização aqui, olha. Na segunda eu estudo penal, processo penal, eu faço exercícios, vejo doutrina, enfim. Terça eu estudo constitucional, administrativo, assim por diante. Vamos supor que nessa segunda-feira aqui, agora, hoje, você teve um problema, você teve que ir ao médico, teve que levar sua avó no jiu-jitsu, né? Você teve tarefas, você teve problemas, e aí naquele dia você não conseguiu estudar. O que acontece? A última vez que você estudou essa disciplina foi na semana anterior. E aí você espera uma semana para estudar aquela mesma disciplina. Daí você vai esperar mais uma semana, ou seja, você vai ficar 15 dias sem estudar essa disciplina. Qualquer falha que der nesse cronograma fixo, você quebra, porque amanhã já é terça-feira, já são outras coisas que você tem que estudar. E geralmente no final de semana você já comprometeu o seu final de semana também com revisão ou com alguma coisa assim. Geralmente as pessoas que adotam cronograma em ciclo fixo
eles gostam de colocar um dia de revisão, sábado eu vou revisar. E isso nunca dá certo, porque você acaba não valorizando aquele dia da revisão e fica muito ruim. Então, o cronograma de ciclo fixo tem esse problema. Tem outro problema, é que a maioria das pessoas hoje tem uma semana, não tem uma semana estável, né? Então, não só problemas que podem acontecer de médico, não nada disso, também isso, mas não só isso. Tem muitas pessoas, principalmente que estudam para delegado, que já são policiais e muitos trabalham em escalas, né? O programa em ciclo fixo é um cronograma problemático para quem trabalha em escala, né? É problemático para todo mundo, mas ele é principalmente problemático para quem trabalha em escala. Eu quero saber aqui, da galera que está participando ao vivo comigo, quem trabalha em escala, independentemente de ser policial ou não. Quem aqui trabalha em escala? Qual monstro aqui trabalha em escala? Se já utilizou esse ciclo fixo e já teve problema disso que eu estou falando. Por exemplo, eu trabalhei, meus amigos, por muito tempo num plantão, né, que era 24 horas, né, com 72 horas de folga, 24 por 72. Depois eu passei a trabalhar no 12 por 24, 12 por 72. Trabalhei nesses dois tipos de plantão, 12 por 24, 12 por 72. E adotar o cronograma em ciclo fixo para quem trabalha em plantão é muito difícil, é muito complicado. Até você consegue se organizar, sabendo que sua semana não vai ser perfeita, mas é um pouco mais complicado. Ou quando você, no caso de uma coisa que eu desenvolvi na época, que eu fazia, estudar utilizando as folgas. Então eu não tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu tinha primeiro dia da folga, segundo dia da folga, terceiro dia da folga. Minha vida era separada assim, primeiro dia da folga, segundo dia da folga, terceiro dia da folga. Tá? Então, mas mesmo assim, eram coisas que a gente fazia para resolver o problema do ciclo fixo, porque ele é fixo, ele não é maleável, você não consegue trabalhar com ele. Né? Deixa eu ver quem me respondeu aqui. Ah, eu também, a galera aqui, eu. Já te respondo, pessoal, faça as perguntas com hashtag, tá bom? Marcelo fez uma pergunta aí, por favor, use o hashtag, tá? O Flávio disse que trabalha 12 por 36, o Flávio disse fixo não dá, o Igor, Bruno Gouveia trabalha em escala, Japiaçu também, Germana também, o Renan também, o Fernando também, deu PC 2019 também, delegado, né? PC 2019, Fernanda Santana também, né? O Renan falou também, o Bruno Gouveia 2472 é uma escala que eu trabalhei, eu gostava muito dessa escala. O Christian 24 por 72, o Japson 14 por 14, caramba, eu não conhecia essa escala, 14 por 14. Eu trabalho a escala de plantão mais expediente, olha só que complicado. Né? Então é isso. Então as pessoas então têm problemas com o ciclo fixo, porque o ciclo fixo ele não te deixa muita margem e a sua semana nunca vai ser perfeita. Nunca você vai ter o segunda, terça, quarta, quinta. Nunca assim. Em geral você vai ter problemas. Então a gente, por muito tempo. Aí, uma vez eu conheci um cara que foi aprovado para primeiro. Ele foi aprovado em primeiro lugar para juiz federal. Ele já tinha sido aprovado em primeiro lugar para promotor de justiça, né? E passou para juiz federal em primeiro lugar. Então, não é à toa que o apelido dele era Cabeção. E aí, um dia eu conversando com o Cabeção, falei, Cabeção, um cara que eu conhecia há muitos anos, então eu tinha até essa intimidade. Falei, Cabeção, cara, e na época eu estava estudando, estava no meu primeiro ano de delegado e tal, e eu tinha voltado a estudar um tempo. Né, e também estudava para dar aula, enfim. E aí eu falei assim, Cabeção, como é que você estuda? E peguei várias dicas de estudo com ele na época. Nessa época, todo mundo que era muito fera em concurso, eu fazia uma entrevista, sabe? Eu ligava para a pessoa, conversava, perguntava e tal. Muitas das técnicas que eu ensino hoje são técnicas que eu não apliquei. Né? Na verdade, muitas das técnicas eu aprendi com outras pessoas e fui ensinando para alunos inicialmente e as coisas foram dando certo. E aí o ciclo de estudo foi um desse, que ele falou, cara, eu faço um ciclo, ele não usou esse termo, né? Mas o que ele fez, o que ele me explicou é o ciclo perpétuo, ou ciclo variável, tá? É esse ciclo que está representado nessa planilha para vocês. Vocês lá no seu
no seu, na sua plataforma, você baixou essa planilha. A planilha, gente, tem duas abas aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Tem duas abas. Essa primeira parte aqui não nos interessa agora. Deixa isso aqui, depois eu falo dela. Essa primeira parte ela não é importante, é mais uma coisa individual para vocês. É importante, mas não para a aula de hoje, tá? O que é importante e o que vai ser objeto da aula de hoje é esse ciclo perpétuo de estudos. O que você tem nesse ciclo perpétuo de estudos? Você tem essa parte aqui onde vão estar as disciplinas ou as atividades que você vai realizar, então essa é a primeira fileira. Na segunda fileira você vai ter para cada atividade dessa, para cada disciplina, o tempo dedicado a essa disciplina, e a planilha também, se você colocar o formato certinho aqui, ela calcula o tempo total aqui, tá bom? Ela calcula o tempo total aqui, tá vendo? Ó? Então se eu colocar aqui, por exemplo, se eu mudar de 2h30 aqui, de 2 horas, e colocar 2h30, e der um Enter, automaticamente ele muda aqui, tá vendo? Então aqui eu coloquei 2 horas, mas se eu colocasse 2h30, ele altera aqui automaticamente. Se ele não está alterando na sua planilha, é porque você provavelmente não está respeitando o padrão aqui. O padrão é esse, olha, 000000. Então, se você quiser colocar 2 horas e 30 minutos, você tem que colocar 0230. Aí, quando você sai, ele vira assim, 230. Então, eu não sou muito bom em Excel, não, mas, enfim, é assim que as coisas são. Muito bem. Calma aí que eu estou apanhando um pouquinho aqui. Legal. Então para você enxergar bem, né? Aqui você vai ter as disciplinas, as matérias, né? Você vai ter o tempo de cada matéria e você vai ter o tempo da disciplina. Aqui a gente já organizou para vocês a planilha de uma forma com que você não precise se preocupar muito, até porque nem todo mundo sabe mexer em planilha, algumas pessoas naturalmente têm mais dificuldade em tecnologia, eu sou eu tenho dificuldade, então não se acanhe e por aí vai. Beleza? Então, legal. Aqui vão estar as disciplinas dessa meta, que é a meta 1. Direito Penal Parte Geral, Direito Penal Parte Especial, Constitucional, Criminologia, Administrativo, Processo Penal e Legislação Penal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aqui ainda eu criei um ponto para você fazer exercícios, para você fazer questões. Você não vai colocar nessa planilha aqui o seu dever de casa, ou seja, o dever de casa do programa Meta, que são as questões discursivas e a peça prática. Você não vai colocar isso aqui agora, tá bom? Você não vai colocar isso aqui agora, porque você vai fazer isso no momento específico que eu vou te explicar. Por enquanto, essa aqui é a planilha. É isso aqui, não tem segredo. Bom, não existe segunda, não existe terça, não existe quarta, não existe nada. Não existe dia da semana, não existe dia santo, não existe feriado. Aqui só importa o dia que você estuda. O dia que você estuda não importa, não interessa para nada aqui. Então aqui, se hoje você vai conseguir estudar, esse dia importa. Se você não conseguiu estudar, beleza, bola para frente, amanhã você vai estudar do ponto onde você parou. Essa é a ideia básica do ciclo. A ideia básica do ciclo é que você tenha uma fila de disciplinas, que você estuda uma depois da outra, assim que você terminar o tempo dela. Então, por exemplo, vamos supor que hoje seja quarta-feira e você vai estudar uma matéria X. Por exemplo, você hoje, quarta-feira, só um exemplo, eu sei que hoje é segunda, mas só um exemplo, hoje, quarta-feira, você vai estudar Direito Penal Geral. Muito bem. Você vai estudar Direito Penal Geral por 2 horas e meia. Nessas 2 horas e meia, daqui a pouco eu vou falar, são 2 horas e meia de estudo bruto, né? Então, são 2 horas e 30 de estudo bruto, ou seja, de horas brutas, e você vai ter que incluir aqui tudo que se refere ao estudo de direito penal parte geral dentro do programa Meta. Ler o material, fazer questões, de repente revisar, e eu vou falar, eu vou ter a oportunidade de falar como é que você vai trabalhar dentro dessas 2 horas e meia, por exemplo. Terminou essas 2 horas e meia, leu o seu material, estudou direito penal parte geral? Legal. Seja hoje, seja amanhã, seja depois da manhã, não importa. A próxima disciplina que você vai estudar, independentemente do dia, é penal especial por 2 horas. Estudou direito penal especial por 2 horas, leu o material, fez questões, fez o que você quis fazer com direito penal especial, beleza. Matou as 2 horas, você vai para a próxima disciplina, que é constitucional. Bom,
Basicamente, o ciclo é isso aqui. Basicamente, é uma fila que você só segue para a próxima disciplina depois que você termina. Lúcio, isso é bom por quê? Isso é bom porque ele deixa seu estudo equilibrado. Primeiro, você tem que finalizar uma disciplina para avançar para outra. Bom, legal. Esse tempo de estudo aqui, que é o tempo total do ciclo, é o tempo mais ou menos que você vai ter, eu coloco um pouco menos, que você vai precisar para uma semana. Ou seja, você precisa passar por essa planilha aqui, por esses pontos ou por essas disciplinas aqui, pelo menos uma vez por semana. Ou seja, o ideal é que nos 15 dias você passe 2 vezes e que essas 2 vezes que você passe sejam suficientes para você finalizar os pontos que você deve estudar. Agora, se você só tem 20 horas por semana para estudar, você vai ter que se esforçar muito e você vai ter que ser muito ágil para acompanhar o programa Meta. Possivelmente vai ter que acordar mais cedo, possivelmente vai ter que fazer um esforço que você não fez até hoje. Excelente, porque isso vai te ajudar. Lúcio, mas calma aí, eu não tenho 20 horas por semana, né? Porque eu coloquei 20 horas, eu coloquei um tempo de 16 horas para você ter uma gordura, né? Porque se eu boto 20 horas fechadas, qualquer probleminha que você tiver e não conseguir estudar aquelas 20 horas, vai dar merda. Então eu coloco sempre ali mais ou menos 10% de gordura, tá bom? Então, aqui ficou até um pouco mais de 10%, mas é isso mesmo. Então, mas eu poderia até alterar aqui, ó, direito penal especial, como é muito importante, eu poderia botar 2 horas e meia. E constitucional também, que é muito importante, eu poderia colocar 2 horas e meia. Aí eu ficaria com 17 horas, tá? Ficaria com 17 horas, ficaria legal. Não coloque muito próximo de 20, se você só tem 20 horas para estudar. Beleza, essa é a planilha para quem tem até 20 horas para estudar por semana. Então vai ter que estudar durante uma quinzena por 40 horas para finalizar os pontos daquela quinzena. Tranquilo? Tranquilo. Lúcio, mas eu não tenho 20 horas. Eu tenho 30 horas por semana para estudar. Eu tenho 30 horas, em média, livres durante a semana para estudar. Use essa mesma planilha, mas gire essa planilha, gire esse ciclo mais de uma vez por semana. Ótimo! Então, se você tem 20 horas, você vai conseguir girar essa planilha mais ou menos uma vez por semana. Se você tem 30 horas, você vai girar essa planilha mais ou menos duas vezes por semana. Não, Lúcio, eu tenho 40 horas. Então utilize essas 40 horas para girar essa planilha. No caso desculpa, se você tiver 30, você vai gerar mais ou menos uma vez e meia. Se você tiver 40, você vai gerar 2 vezes essa planilha. Lúcio, mas eu tenho 60. Você não faço nada, só estudo e enche o saco dos outros. Beleza, sem problema. Então, você vai gerar essa planilha dentro da sua semana, quantas vezes você conseguir. Quantas vezes você conseguir, quão mais vezes você conseguir, melhor, porque você vai passar várias vezes pelas mesmas disciplinas. Lúcio, então basicamente, eu tenho que respeitar essa planilha, respeitar o tempo e avançar para a próxima disciplina assim que terminar o tempo daquela disciplina. Beleza? Até aqui, gente. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Legal. Vamos lá. Eu vou explicar tudo, depois eu venho nas dúvidas, que eu sei que vocês são ansiosos e já vão fazer pergunta de coisas que eu ainda vou explicar. Então deixa que depois eu volto nas dúvidas, tá? Até aqui, então, tá tranquilo. Muito bem, algumas coisas que podem acontecer, anotem isso. Algumas coisas que podem acontecer. Primeira situação que pode acontecer. Eu posso estudar uma disciplina hoje, por exemplo, estou estudando direito penal. Eu pretendo estudar 2 horas e meia. Eu estudei por 1 hora, está faltando 1 hora e meia. Parei para tomar um café, o vizinho me chamou para socorrer o cachorro dele que engasgou. Aí não consegui estudar mais, que eu tive que levar o cachorro dele para o veterinário. Então presta atenção, naquele momento que você programou para estudar por 2 horas e meia, você não vai conseguir estudar e você não vai conseguir estudar mais naquele dia. O próximo momento que você for estudar, seja no mesmo dia,
seja no dia seguinte, você tem que pagar o tempo faltante. Então, eu indico que você coloque uma observação aqui sempre que você não conseguir finalizar. Devo 1h, por exemplo, né? Devo 1h30. Por quê? Porque amanhã, quando você voltar a estudar, ou mais tarde, quando você puder estudar, você vai pagar essa 1h30 aqui, você vai pagar essa 1h30, né? E aí, depois de você pagar essa 1h30, você vai avançar para a próxima disciplina. Beleza? Beleza. Calma aí que agora eu não consegui apagar aqui. Enfim, legal? Bacana. Essa é a primeira situação que vai acontecer. Pode acontecer. Segunda situação que pode acontecer. Que pode acontecer não, que vai acontecer. Algumas disciplinas vocês só vão ver em determinadas metas ou até determinadas metas. São disciplinas que não caem em todos os concursos. São disciplinas importantes apenas para alguns concursos. São disciplinas como criminologia, medicina legal, direito ambiental, que você não tem na maioria dos concursos. Alguns concursos vão aparecer. Todas as demais disciplinas que aparecem em todas as provas, todas as demais disciplinas que aparecem em todas as provas, elas vão estar em todas as metas. Por exemplo, direito penal geral você tem todas as metas. Direito penal especial você tem todas as metas. Direito constitucional você tem todas as metas. Direito administrativo você tem todas as metas. Processo penal você tem todas as metas. Legislação penal você tem todas as metas. E pode ser que uma meta ou outra você tenha, pode ser não. E vai acontecer que uma meta, que no decorrer das metas, você vai tendo as disciplinas adicionais. Por exemplo, a disciplina adicional na meta 1 é a criminologia. A criminologia não cai, por exemplo, no Distrito Federal, né? Então, enfim, não cai em alguns concursos e cai em outros concursos. Enfim, então, direito penal, parte especial, geral, especial, constitucional, administrativo, processo penal, legislação penal, você vai ter em todas as metas. Algumas disciplinas são disciplinas que você vai ter em algumas metas. Então, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que depois que você terminar a meta 1 e finalizar o estudo de criminologia, você não vai estudar mais criminologia durante o programa meta. Lúcio, isso é um problema? Não, não é um problema, porque você está fazendo um estudo de médio prazo. A ideia é que você tenha um material de criminologia, a ideia é que você tenha o estudo de criminologia para que numa saída de edital em que criminologia seja cobrada, você faça um estudo de revisão dessa disciplina. Então, algumas matérias que você finaliza em uma ou duas metas e que você não vai ver em outras metas, você só vai rever essa disciplina por ocasião do seu estudo kamikaze. O que é o estudo kamikaze? É aquele estudo que você vai mergulhar no edital, beleza? Lúcio, mas por que isso? Por que, monstro? O seu tempo é limitado e você tem que utilizar o seu tempo de forma inteligente. Você tem que pensar a médio prazo. Penal, geral, especial, constitucional, administrativo, processo penal e legislação penal vai representar, na pior das hipóteses, 65, 70% de qualquer prova para delegado. Então você tem que estabelecer que o seu tempo, majoritariamente, tem que estar dedicado a essas disciplinas. Tudo bem? Perfeito? Confia papai, porque por aqui já passou mais de 1000 alunos. Então confia papai que vai dar tudo certo. Confia papai, beleza? Então, penal geral, penal especial constitucional, administrativo, processo penal e legislação penal, você vai ter em todas as metas. Beleza. Lúcio, algum outro problema que pode acontecer? Sim. Pode acontecer que durante essa primeira meta, você avance muito em direito penal geral. Então já estou te dando o terceiro problema. E aí você até finalize a disciplina de penal geral. O que você faz? O que você faz com penal geral? Bom, você tem algumas coisas que você pode fazer. Estou te dando um exemplo. Penal geral você estudou. Lúcio, estudei todos os pontos de penal geral. Legal. Então você vai pegar esse tempo de penal geral e você vai redistribuir esse tempo para uma disciplina que você esteja atrasado. Por exemplo, constitucional você não conseguiu, não está avançando, tem mais dificuldade. Então beleza, eu vou pegar aqui, eu vou chegar na planilha. Vou tirar 1h30 de penal geral. Vou pegar essa 1h30 e jogar aqui, ó,
em constitucional. Para conseguir vencer os pontos de constitucional. Lúcio, por que você deixou 1 horinha de penal geral? Para que você possa revisar, para que você faça algumas questões, para você não perder o contato com o penal geral. Não perca contato. Não perca. É igual. Ó, gente, deixa eu te falar. Estudo, assim, do PPCA, Penal, Processo Penal Constitucional Administrativo, é igual namorada, assim, aquelas namoradinhas que quando você não é casado você tem, ou a menina, o namoradinho, ou o rapaz que tem um namoradinho, ou a moça que tem uma namoradinha, você tem que sempre manter aquele contato. Oi, sumido, né? Como é que você tá? Você não pode ficar mais de muitos dias sem um contato, senão se veio outro hoje no Zap, né? Aí você sabe como é que é. Então tem que manter um contato ali com aquela. Gente, estou dando dicas aqui para quem tá solteiro, tá? Não para quem tá casado. Então assim, deixa assim gravado. Oi sumido, oi sumida, como é que você tá? Tá aí, tal, entendeu? Então isso aqui é o oi sumido, tá? Lembra do oi sumido? É isso aqui, ó. Oi sumido. Então você vai chegar pro penal geral. Oi sumido, como é que você tá? Ah, eu de tipo, não sei o que, beleza, que delícia, coisa boa, bababá. Beleza, então você não pode perder o contato. Por isso que você não pode tirar o tempo todo da disciplina. Mas tem outra disciplina lá que está te dando problema. Você precisa dar mais atenção para ela. Então você tira um pedaço e joga ali. Então você pode fazer essa movimentação. O lance dessa planilha, ela é muito boa por isso, porque você começa e depois vai redistribuindo o tempo. Ah não, Lúcio, 4 horas, finalizei constitucional. Então, mas eu tô ruim aqui administrativo. Aí você vai distribuindo. Ou eu poderia pegar aqui 1 hora, aqui, eu poderia ter colocado aqui 3 horas, né? Para constitucional e ter colocado mais meia hora para o administrativo, por exemplo, que eu tirei aqui de penal geral. Ou seja, eu posso rearranjar aquele tempo desde que eu não perca o contato com aquela disciplina. Próximo tópico. O que eu vou estudar? Deixa eu voltar aqui, né? Próximo tópico. O que eu vou estudar dentro desse tempo designado para essa disciplina? O que eu vou fazer, Lúcio, dentro dessas 2 horas e meia ou 3 horas que eu ajustar aqui? O que eu vou fazer? Esse é o próximo tópico. Mas antes, deixa eu tirar algumas dúvidas aqui que o povo já está enlouquecendo. Vamos lá. As horas de estudos, a pergunta é, as horas de estudo podem ser um dia na parte da manhã, outro na parte da noite, outra à tarde, ou melhor que seja num período fixo do dia? Bom, o lance da KDO advogado. KDO, olha só, não sei se você é um homem, ou se é um menino ou uma menina, mas o ideal não existe ideal. O ideal é que você respeite a sua rotina. Se você não pode estudar de manhã, tem que estudar à tarde, cara, aproveite o tempo que você tem. Eu tenho um amigo que ele trabalhava o dia todo e ele estava dirigindo Uber, porque o trabalho dele, ele trabalhava o dia todo no restaurante, ele era gerente e tipo maître de um restaurante, trabalhava o dia todo. E à noite ele ainda dirigia Uber para complementar a renda. O que ele fazia? Ele entrava no restaurante às 9 horas da manhã. Né? E aí, o que ele fazia? Ele acordava às 5 e começava a estudar entre 5h30 e 6 horas. Ele, em geral, ia acordar sempre às 7 para trabalhar, mas passou a acordar às 5. Então ele estudava 2 horinhas de manhã antes de ir para o trabalho. Aí ele tinha que ir para o trabalho. Quando ele chegava à noite do Uber, ele sempre estudava 1 horinha. E uma coisa também que no restaurante, às 16 horas, eles tinham um intervalo. Às 16 horas, era um intervalo de 1 hora, que era como se fosse um intervalo de almoço, que no restaurante não pode ser meio-dia, que é o horário que o restaurante está funcionando. E ele tinha 2 horas, daí ele pegou 1 hora desse horário para estudar. Então ele almoçava rapidinho e estudava. Então ele pegava ali 2 horas, 2 horas e meia de manhã, mais 1 hora à tarde, e à noite, antes de dormir, ainda pegava 1 horinha. Então ele conseguiu ali pegar 3, 4 horas por dia. Então, cara, luta diária do cara, não tem como ser. É claro que se você faz o estudo em bloco, talvez seja melhor, mas enfim, isso é muito de acordo com a sua realidade, tá bom? Então não tem problema se você tiver que estudar assim. Não tem problema. Só não pare de estudar, pelo amor de Deus. Professor, e se tratando de estudo das disciplinas propostas pelo META, quando sair o edital da Polícia Civil de São Paulo, eu posso estudar somente as matérias específicas do concurso pelo material do META ou devo continuar abrangendo o estudo em todas as matérias? Pois tenho receio de, após sair o edital, eu não estar específico para o concurso. Excelente. Bom, como vocês sabem, o programa META não é um programa específico para determinados concursos. Não obstante isso, né, é possível que você adapte
a sua planilha para um concurso específico. Por quê? Porque você sempre, durante o programa Meta, está estudando o PPCA, que vai ser o mais importante. Penal, Geral, Especial, Legislação, Constitucional, Administrativo e tal. Então você pode direcionar a sua planilha para um edital específico. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está seguindo Meta tal, e você sai o edital da Polícia Civil da não sei da onde aí, de um estado bom aí que você queira fazer esse concurso. E lá não tem criminologia. Então o que você faz? Vamos supor que, eu vou considerar essa panela só como exemplo, tá? Vamos supor que você está estudando isso. Ah, não cai criminologia, então troca. O que cai lá? Cai legislação local. Legal. Troca criminologia por legislação local. Lúcio, lá também tem uma outra disciplina. Qual disciplina que tem lá? Tem direito ambiental, então tem português, vamos colocar aqui. Então, eu vou chegar aqui. O que você tem que respeitar é esse seu tempo aqui. Isso aqui nunca pode ser maior que o seu tempo da semana. Então, eu vou colocar aqui português, por exemplo, né? Então, beleza. Lúcio, então lá vai ter a legislação local e português, que é só uma coisa aqui, gente. A professora Grazi, aqui de Brasília, está terminando de gravar para mim um curso de português para delegado de polícia que eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês. É um curso de dicas, de resolução de provas, de macetes. São 10 aulas, tá? São 10 aulas que ela gravou para mim. E, na verdade, ela já gravou 8, faltam 2, mas eu já vou disponibilizar essas 8 aulas para vocês e até o final do programa, certamente, vocês vão ter todas as aulas. É um bônus, só para quem é aluno do programa, tá? Justamente porque português não tem no Meta. Não tem português no Meta, mas a gente entrega como material bônus para você assistir em videoaulas, tá? E vocês podem utilizar aí para assistir. Aí você pode pegar esse material, que vai ser um bônus do programa Meta, e incluir aqui, ó, português. Lúcio, mas eu não tenho certeza se eu fiz certo. Calma, que daqui a pouquinho eu vou te falar como é que eu vou ratificar a sua planilha. Beleza? Beleza. Então, Miguel, espero que eu tenha explicado, senão volta aqui com a pergunta. Professor, na Meta que é disponibilizado para nós, onde tem as questões? Ou seja, onde tem as questões? Ou seja, é para fazer digitado ou manuscrito? Para você me enviar as questões, onde tem aquela folha de resposta, você tem que fazer manuscrito, porque tem que ser o mais próximo possível da realidade da sua vida lá na sua prova. Você vai ter que digitalizar, tá tudo explicadinho lá. Você vai tirar uma foto, utilizar um aplicativo chamado CamScanner, que é muito simples de usar, mas se você tiver muita dificuldade, você pode mandar a própria foto, e aí você vai mandar essa foto por e-mail, e a minha equipe vai fazer a correção. Gente, a correção do programa Meta é de altíssimo nível, professores universitários, a maioria da Universidade Católica aqui de Brasília, todos eles especialistas em pessoas que estão se preparando para concursos e para a UAB, a maioria deles professores do núcleo de prática. Então, assim, fica tranquilo que vai ser uma correção inigualável. Você nunca teve uma correção dessa na sua vida, tá bom? Então, professor, é isso. Se eu entendi a pergunta, Marcelo, é isso. Natália, professor, só tenho 3 horas brutas por dia durante o meio da semana para estudar. Trabalho o dia inteiro, então só me resta a noite ou a madrugada. Gostaria de ajuda justamente na organização do tempo para que eu possa concluir o programa. 3 horas seria o suficiente? Bom, Natália, eu quero crer que você tem algum tempo durante o final de semana. Eu quero crer que você tem algum tempo durante o final de semana. 3 horas são suficientes para a maioria dos alunos. A maioria dos alunos que tem pouco tempo consegue focar e matar os estudos nessas 3 horas, os pontos do programa Meta nessas 3 horas. Mas o ideal é que você utilize parte do seu final de semana para isso também. E que você faça um esforço para conseguir... Lembra que eu falei do meu amigo que trabalhava o dia todo e ainda dirigia Uber? Então, esse cara, ele teve que acordar mais cedo, dormir mais tarde e ainda comer uma parte do tempo de almoço dele. Coisas da vida, é temporário. Se você tiver que fazer algo assim, se você tiver alguma manobra para fazer isso, faça isso, tá? Se você puder dormir um pouquinho menos, cara, tem que fazer, tem que ralar, não adianta, não é fácil para ninguém, tá bom, Natália? Então, quero crer. Se você tiver uma dificuldade maior, pode conversar comigo que eu te ajudo. Francesco, professor, você entende necessário sempre estudar fazendo os resumos dos materiais Meta 1? Não, não.
Eu não entendo necessário você resumir tudo, tá? Mas porque o material já até é bem objetivo, a maioria é mais resumido. O que eu te indico é pelo menos, criar questões, itens dos pontos que você considerar mais importantes, tá bom? Na próxima aula, nós vamos fazer um estudo juntos. Eu vou estudar com vocês e vou ensinar essa técnica de resumir por itens ou por perguntas, que é muito melhor do que resumir escrevendo, tá? E a gente vai usar um aplicativo, o Anki, para quem não conhece, que é opcional, você usa se você quiser, mas a partir do momento que você estuda criando itens, você vai ver que a sua memorização na revisão vai ser muito maior, tá bom? Então não é obrigatório fazer resumo, não é obrigatório. Professor, sem querer ser monstro, mas só para saber, a primeira forma para iniciar os estudos, o mais indicado é aplicando o estudo reverso, desde que você entenda o estudo reverso. Tá? O estudo reverso, Bruna, não é estudar por questões. Estudo reverso eu tenho meu material do Meta, ou meu livro, ou meu PDF, ou meu resumo que eu estudo, e a partir desse material eu utilizo questões, dicas, jurisprudência nova para retroalimentar esse material. De duas formas, completando as informações que ainda não tem lá. Então eu olho um item, eu descubro que aquele item não tem a informação, que meu material não responderia aquele item. Então eu tenho que fazer questões com o meu material do lado, sempre retroalimentando o meu material, tá bom? E outra, uma coisa muito importante, caiu um artigo de lei, caiu uma lei seca, caiu uma informação objetiva, vai lá na lei e coloca um asterisco naquele artigo para você saber que ele é recorrente. Beleza? A Magda e a Lara tocando terror lá embaixo, gente. Quando devo retroalimentar meu resumo? Dentro do período do horário reservado para a matéria, no momento que chegar nas questões, a retroalimentação do resumo é feita no momento da revisão. A retroalimentação é quando você utiliza as questões para... Desculpa, só reformulando aqui. Me confundi aqui. Deixa eu só ler a pergunta de novo. Quando devo retroalimentar meu resumo? Lembrei. Você vai retroalimentar o seu resumo no momento que você estiver fazendo questões. Porque é uma concepção diferente de fazer questões, tá bom? Porque o que geralmente o aluno faz? Eu tenho que fazer 500 questões por dia. Eu tenho que fazer 1 milhão de questões por dia. Não. Você tem que fazer quantas questões você conseguir fazer desde que você retroalimente. Então, dentro da planilha aqui, eu até coloquei aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Exercícios dos pontos finalizados, tá vendo aqui? Nesse momento, no tempo para fazer exercícios, você também vai fazer retroalimentação. Então, você nunca mais na sua vida, Flávio, vai fazer questões sem retroalimentar. Nunca mais você vai fazer isso. Eu ontem estava num aulão, anteontem estava num aulão lá em Fortaleza, e eu falei isso muito para os alunos. Não adianta você vir para um aulão, fazer uma porrada de questões, fazer um monte de itens, fazer um monte de informações e não chegar em casa e não retroalimentar. Então você vai para um aulão, você vai para um curso qualquer, ou você assiste uma aula na internet, você tem que estar com o seu material retroalimentando o seu material. Se não tem retroalimentação, o que vai acontecer é que você nunca vai ter aquela informação na sua memória de longo prazo. Beleza? Lúcio, os exercícios terão que ser realizados de acordo com as disciplinas estudadas no dia, no prazo de 2 horas, de acordo com a planilha disponibilizada com exemplo. Quais exercícios que você está falando, Pedro? Porque nós temos as questões objetivas. As questões objetivas é tipo um simulado, que você vai escolher um dia, um momento para fazer, independentemente da planilha. E as questões discursivas e a peça prática, eu já vou falar daqui a pouquinho. Eu vou pedir para você separar um dia para fazer isso, beleza? Zerou a matéria, como ela ficará no programa? Eu acho, Flávio, que você quis perguntar aquilo que eu já respondi, né? Por exemplo, eu terminei o assunto de penal, então eu vou pegar 90% desse assunto, redistribuir em matérias que eu estou atrasado e vou continuar com um tempinho de penal para revisar, para dar uma olhada e tal, para ficar aquele oi sumida que eu falei para vocês. Professor, em que momento fazer a discursiva e a peça prática sem fugir do ciclo apresentado? Bom, já que a pergunta está aqui e é importante que vocês entendam isso, deixa eu falar uma coisa aqui. As questões discursivas e as peças práticas vão te tomar mais tempo do que você pensa.
Você possivelmente vai demorar muitas horas para fazer isso porque você não tem prática ainda. Quando você estiver lá para a meta 4, 5, 6, você já é mais graduado. Então você já vai conseguir fazer com mais tranquilidade. Nesse primeiro momento, eu quero estabelecer uma tarefa e um objetivo para vocês. Neste próximo final de semana, independentemente de quanto você avançou no estudo dos pontos das disciplinas, eu quero que você faça o estudo da peça prática nesta semana aqui. Que você estude o material da peça prática e que você construa a sua peça neste final de semana agora. Tá? Neste final de semana eu quero que você construa a peça prática. No próximo final de semana, sem ser nesse no outro, eu quero que você faça as questões discursivas, mas eu quero que você faça as questões discursivas de uma forma muito específica, utilizando uma técnica, que é uma técnica que eu chamo de técnica da semicola. Anotem isso, por favor. Você vai fazer as questões discursivas sem ser nessa semana, na próxima, utilizando a técnica da semicola. Lúcio, o que é a técnica da semicola? A técnica da semicola é basicamente o seguinte. Vamos supor que a sua questão discursiva esteja te perguntando aqui. Discorra sobre a repimboca da parafuseta. Essa é a questão discursiva. Você, caramba, repimboca da parafuseta, o que é isso? Você vai pegar o seu material, estou aqui com o Clebão aqui, você vai pegar o seu material, você vai abrir o seu material no ponto onde está discutindo aquele assunto da questão discursiva, você vai ler aquele assunto, você vai revisar aquele assunto, você vai compreender aquele assunto. Depois de fazer isso, você vai fechar o material e com o material fechado, você vai responder as questões discursivas. Lúcio, mas qual é a razão de utilizar a semicola? A razão é que nesse primeiro momento, nas 3 primeiras metas, é muito importante que você faça a semicola, porque eu não estou importando nesse primeiro momento com o seu conteúdo. Não estou preocupado com isso, porque você vai adquirir muito conteúdo durante o programa. O que eu estou preocupado agora é com a sua forma de escrever. Se você escreve corretamente, se você utiliza o raciocínio jurídico corretamente, se você sabe organizar as ideias, se você sabe vender, entre aspas, o seu conhecimento, e isso eu vou saber só vendo o que você escreveu, e a partir daí eu vou te dar um feedback. É claro que essa semicola, ela funciona para que você não deixe nunca de entregar as suas tarefas, mas claro que se você domina já aquele assunto, responda naturalmente, tá bom? É isso aí. Então, resumindo aqui, neste final de semana, eu quero que vocês estudem e façam a peça. Inclusive, quero fazer um convite aqui. Amanhã vai ser a aula inaugural do professor Marcelo Zago para a turma da Polícia Civil do Espírito Santo. Vocês da turma 45, independentemente de estarem nesse curso ou não da Polícia Civil do Espírito Santo, estão convidados para essa aula. Nessa aula, ele vai falar da estruturação da peça prática, a estruturação coringa da peça prática. Eu vou pedir para o Jean liberar essa aula para vocês, combinado? Então, se vocês tiverem um tempinho amanhã, às 20 horas, vai ser a aula ao vivo do professor Marcelo Zago Ferreira, que é o nosso, na verdade, Marcelo Ferreira Zago, que é nosso professor também, que divide comigo a disciplina de peças práticas, não só aqui, também como nos cursos online, e ele vai ministrar essa aula que é muito importante amanhã, e vocês estão convidados, tá bom? Vou mandar o link diretamente para vocês. Bacana? Lúcio, eu insiro as questões no meu programa após finalizar um ponto da matéria. Pense o seguinte, viu? As questões objetivas, elas são relacionadas ao que você estudou. O ideal, então, é que você faça as questões objetivas, primeiro com um simulado, e depois você faça essas questões objetivas com o método reverso, com o estudo reverso, que é analisar cada item e retroalimentar. E o ideal é que você tenha um tempo, um horário para fazer isso durante a sua semana, que pode estar dentro da sua planilha, conforme já está estabelecido lá. Estabeleci 2 horas para você fazer isso, suficiente. A resolução de questões se dá apenas como disciplina à parte ou podemos resolver dentro de cada disciplina?
Pode resolver dentro de cada disciplina também, Luiz Eduardo, sem problema, tá? Não vejo problema. Professor, esse tempo de estudo já incluso na planilha é específico para nós todos? Esse tempo de estudo já, não entendi se é específico para nós todos. Não entendi, Renan. Reformule, por favor. Professor, não estou conseguindo dividir o tempo para revisar as matérias. Eu vou te ensinar, João. É o nosso próximo assunto. Professor, é para fazer resumo de material disponibilizado no programa Meta? Não é obrigatório fazer resumo, Viviane. Na próxima aula, na quarta-feira, deixa eu ver se é na quarta. Na quarta-feira, nós teremos a aula de técnica de estudo e eu vou estudar com vocês e vou falar da revisão, tá bom? Professor, em Minas existe a possibilidade de sair concurso para o Ministério Público. Acho que dá para conciliar todas as disciplinas do último edital e as matérias do Meta? Dá sim, dá sim. A prova do Ministério Público de Minas Gerais era um pouco específica, era um pouco filosófica, né? Mas dá para conciliar sim. Professor, também não estou sabendo separar o tempo para resolver as questões. Caiu, sumiu. Professor, estamos aqui? Legal. Pessoal, vamos avançar, depois eu olho mais perguntas aqui. Bom, vamos lá, o que você vai fazer nessas 2h30 aqui? O que você vai fazer nessas 2h30 aqui? Bom, nessas 2h30 aqui, você tem que fazer basicamente duas coisas: revisar e avançar. O que eu ensino durante o programa, e o que eu ensino para os meus alunos sempre, é você não escolher um dia da semana para revisar, mas que você revise todos os dias. Qual é a minha sugestão aqui em relação a esse ciclo, tá? Qual é a minha sugestão aqui para vocês? A minha sugestão é muito simples, que você utilize esse ciclo e que nessas 2h30, por exemplo, que você tem para direito penal geral, você inclua aqui 10% mais ou menos a 15% de algo que eu chamo de micro-revisão diária. O que é micro-revisão diária? Micro-revisão diária é sempre que você iniciar o estudo de uma determinada disciplina, você começa com uma revisão de um ponto anterior dessa mesma disciplina. Então você vai fazer uma revisão de um ponto anterior. E eu gosto de fazer essa revisão através de um aplicativo que eu chamo de Anki, que a gente vai estudar na próxima live, na próxima aula. Mas basicamente é o seguinte, vamos lá, vou estudar direito penal, hoje eu vou estudar teoria do erro. Eu vou estudar a teoria do erro, mas em 15 minutinhos dessas 2h30, utilizando essas 2h30, eu vou utilizar para ler, para revisar, para dar uma olhada ou para fazer questões, enfim, para passar por um outro ponto antigo. Princípios de direito penal, por exemplo. Tá? Então você vai utilizar esse tempo inicial para fazer uma micro-revisão diária de um ponto anterior. Pode ser por questões, Lúcio? Pode, eu não acho muito, não é o que eu indico mais, mas você pode fazer por questões, não tem problema, desde que você faça a retroalimentação. Lúcio, pode fazer lendo os apontamentos? Também não é o ideal, mas você pode fazer lendo os apontamentos. O ideal é que você, na medida que for avançando na disciplina, você vá criando itens de coisas que você acha que pode ser potencial de prova. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, tá bom? Vou pegar um ponto qualquer aqui. E vou ler aqui para vocês, tá bom? Direito penal. Crime culposo. Livro aqui do Kleber Masson. Crime culposo. Bom, eu tenho que ter, em relação a esse estudo aqui, a consciência de que eu posso criar resumos sobre esse ponto aqui, ou eu posso criar itens. Itens e perguntas é mais rápido e mais poderoso, porque você consegue revisar por itens. E aí você vai criando itens verdadeiro ou falso, mas gabarita certinho, tá? Ó, vou ler com vocês aqui, vou fazer um microestudo aqui com vocês, beleza? Dentro de uma concepção finalista, então ele está estudando o capítulo 13, é um livro um pouco mais antigo, pode ser que você tenha um mais atualizado. Crime culposo. Ponto 1, introdução. Dentro de uma concepção finalista, culpa é o elemento normativo da conduta, pois a sua aferição depende da valoração do caso concreto. Somente após o minucioso juízo de valor poderá o intérprete afirmar se ela ocorreu ou não. Olha só que interessante. Dentro de uma concepção finalista,
Culpa é o elemento normativo da conduta. Poxa, que interessante. O que é um elemento normativo da conduta? O elemento normativo, sempre que essa palavra elemento normativo, sempre que essa expressão aparecer para você, significa que precisa de uma interpretação. Por exemplo, quando diz lá, quando o Código Penal dizia assim, raptar mulher honesta, o antigo rapto, né? O rapto de mulher honesta, que não existe mais. Raptar mulher honesta. O que é mulher honesta? Mulher honesta é o elemento normativo do tipo. Por quê? Porque precisa de uma interpretação. Por que diz que culpa é um elemento normativo? Culpa é um elemento normativo porque o que é imprudência, negligência ou imperícia depende de uma interpretação. A lei não te diz exatamente o que é. O que é, por exemplo, o que é cheque? Cheque é o elemento normativo, porque você precisa interpretar, de acordo, nesse caso, com uma legislação específica, o que é cheque. Então, nota promissória não é cheque. Então você tem que. É um elemento que depende de uma interpretação jurídica, cultural e tudo mais. Então, como é que eu memorizo que culpa é o elemento normativo da conduta? Só para dizer para vocês que eu não concordo com essa afirmação dele aqui, não. Mas, na sua prova, isso seria correto. Eu criaria o item. Item 1. Culpa é elemento objetivo da conduta. Culpa é elemento objetivo da conduta. Verdadeiro ou falso? Falso. A culpa não é um elemento objetivo da conduta, é um elemento normativo. Ou eu poderia colocar culpa é elemento normativo da conduta verdadeira. Beleza? Criei um item. Os crimes culposos, em regra, são tipos penais abertos, pois a lei não diz expressamente no que consiste o comportamento culposo, reservando tal missão ao magistrado na apreciação da lide posta à sua análise. Existem tipos fechados, existem tipos abertos. Tipos fechados são aqueles que não abrem nenhuma margem para interpretação de nada. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém. O tipo é fechado, né? Vocês têm pouca margem de interpretação de matar e de alguém. Tem alguma interpretação, o que é morte, o que é alguém, né? Alguém não é um alienígena, mas você não tem um elemento como mulher honesta, você não tem algo que você precise fazer uma interpretação extrajurídica, né? Então, eu vou criar um segundo item aqui. Culpa. Os tipos culposos são abertos. Os tipos culposos são abertos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E assim eu vou criando itens verdadeiros e itens falsos. Geralmente o tipo penal descreve a modalidade dolosa, e quando ele se também atribui variante culposa, mencionamente expressamente a fórmula se o crime é culposo. Não tem como fazer item disso aqui. Nada impede, entretanto, a definição de um crime culposo em um tipo penal fechado, tal como ocorre na receptação culposa, na qual o legislador aponta expressamente as formas pelas quais a culpa pode se manifestar. Então, em regra, a culpa, o tipo culposo é aberto, mas existe exceção. Exceção é sempre bom para fazer questões. Então, eu posso criar um item. No lugar de só fazer resumo, eu crio um item. Eu posso dizer, o tipo culposo é sempre fechado, é sempre aberto? O tipo culposo é sempre aberto? Falso, porque tem exceção. Qual é a exceção? Receptação, ele deu um exemplo aqui da receptação culposa, em que é um crime culposo que é fechado, porque ele não dá margem para interpretação. Ele diz exatamente o que é culpa, né? A opção legislativa pela descrição de crimes culposos por meio de tipos fechados seria indiscutivelmente mais segura e precisa. De outro lado, essa escolha logo se revelaria insuficiente, pois seria impossível a lei prever antecipadamente todas as situações culposas que podem ocorrer na vida cotidiana. É a opinião dele, não tem como criar item. E por aí vai. Então, a melhor forma, você vai avançando, você vai sentir que o avanço é um pouco mais lento, mas eu costumo dizer que é como se você puxasse o estilingue. Muito bem, eu criei 3 itens aqui. Vamos supor que eu tenha criado 15 itens durante essa minha sessão de estudos, tá? Criei 15 itens aqui. Você não vai conseguir enxergar por causa da luz, né? Mas enfim, criei 15 itens aqui, beleza? Legal. Se eu fizer esse item agora, assim que eu terminei, as chances de eu acertar são grandes. E aí eu vou me enganar. Por quê? Porque a matéria está fresquinha na cabeça. Passaram-se alguns dias, o ciclo girou, passou alguns dias, o ciclo girou, e você
vai voltar em direito penal parte geral. O que você vai fazer então? Você vai pegar o seu resumo, no caso os seus itens, e você vai revisar esses itens. Ou seja, daqui a um tempo, como você já esqueceu, você vai revisar. Entre esses itens está o item que eu vou inventar aqui agora, só para fingir que demorou muito tempo, tá? Então, crime oco. Crime oco é o mesmo que tentativa perfeita. Crime oco é o mesmo que tentativa perfeita. Entre essas 15 itens que você criou, você vai fazer item 1, você vai fazer itens, você vai pegar os seus itens e olhar de novo. Você vai revisar através dos itens que você criou. E aí, beleza. Você vai utilizar isso na sua micro-revisão. Beleza. Entre esses itens está assim, crime oco é o mesmo que tentativa perfeita. Verdadeiro ou falso? Me respondam aí no chat. Verdadeiro ou falso? Os itens podem ser criados a cada parágrafo? Em geral, você vai criar um item a cada parágrafo. Muitos parágrafos você não vai criar. E aí? Crime oco é o mesmo que tentativa perfeita? Programa fantasia. E aí? Verdade. Verdadeiro. Crime oco é o mesmo que tentativa perfeita. Verdadeiro? O João falou que é verdadeiro, o Marcel disse que é verdadeiro. Aí, o Fred acertou. É crime possível. Item falso. É o crime impossível. A tentativa inidônea, né? Não é a tentativa perfeita, é a tentativa inidônea, o crime impossível. Entenderam? Lúcio, qual é a diferença de eu fazer isso por resumos, apenas fazendo as minhas frases, e criar os itens? A diferença é brutal, porque ao criar os itens você já está filtrando o que vai ser importante. Porque aquilo que você não conseguir criar itens, naturalmente não vai ser importante. Segundo, você está desenvolvendo algo que é essencial na sua revisão, que é a memória ativa, que é a chamada memória ativa. E eu dou sempre esse exemplo, talvez se você já conhece esse exemplo, desculpa falar desse exemplo de novo. Mas ele é muito simples. Eu estava fazendo uma reforma aqui em casa e eu fui comprar uma torneira para o banheiro. E aí, você já foi numa loja assim, grande, aqui tem a Leroy Merlin, cara, que tem corredores de torneira. Aí eu gostei dessa torneira aqui. Custava uns R$100 e poucos reais, não era das mais baratas nem das mais caras, e resolvi e tal. Falei, essa torneira é legal. Aí ele falou, cara, mas essa torneira, ela é de bancada. Você sabe se no seu banheiro a torneira é de bancada ou é de parede? Cara, é o banheiro do meu quarto. E é um banheiro que eu uso todo dia, eu escovo os dentes todos os dias. Mas eu nunca fui testado sobre aquele conhecimento. Então, na hora me deu uma dúvida. Cara, me deu uma dúvida. Se caísse numa prova, eu ia ficar em dúvida. Porque eu via aquilo de uma forma passiva. Aí eu tentei lembrar. Não, gente, olha só. Anotem o que eu vou falar, uma coisa para vocês aqui. Só existe memorização se houver desconforto. Só existe memorização se houver desconforto. Anotem isso que eu estou falando para vocês. No momento que eu me senti desconfortável com uma informação, por exemplo, quando eu perguntei para vocês o que é crime oco e você não sabia, gera um desconforto. O desconforto gera sinapses que vão fazer a sua memorização. Daí eu liguei em casa e aí a moça que trabalha aqui disse, não, doutor, é preso na pia, de bancada. Porra, legal, agora eu revisei e sei aquilo. Nunca mais vou me esquecer. Porque agora eu fiz um estudo ativo daquela informação. Quando eu te pergunto aqui o que é crime oco, e você não sabe ou tenta se lembrar, e logo depois eu te dou a resposta, a possibilidade dessa informação ficar na sua memória de longo prazo é muito maior do que simplesmente eu tivesse te explicado logo de cara o que é crime oco. Então, isso é batata. Quando você faz itens, cria itens,
você, e depois de algum tempo, depois de alguns dias, que você já tiver esquecido um pouco, já entrou na curva de esquecimento, refazer esses itens e tentar se lembrar, isso gera memorização. Reler não é revisar. Reler não é revisar. Compreenderam? Na próxima aula eu vou te ensinar a usar um aplicativo que, se você quiser, você pode jogar esses itens para um aplicativo para que ele torne a sua revisão mais inteligente, vamos dizer assim. Mas você não precisa dele se você não quiser. Tá bom? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Professor, após concluir os PDFs, questões e a produção do resumo, com que regularidade eu devo fazer as revisões? As revisões devem ser feitas todas as vezes que você iniciar uma disciplina. Então a revisão ela é micro e ela é diária. Ela é a micro revisão diária. Eu vou estudar de Constitucional agora, então vou revisar um pouquinho de Constitucional antes de avançar. Eu vou começar administrativo agora, qualquer disciplina que você for estudar agora, antes de você começar, você vai fazer a micro. É como se fosse para a academia. Você não faz um aquecimento, um alongamento antes de malhar. Então, a sua revisão vai ser o seu alongamento para a malhação, que vai ser o seu avanço nas disciplinas. Não acumule revisão. Não acumule revisão. Devemos ler todos os informativos do Dizer o Direito ou apenas ir acompanhando os informativos que vão aparecendo no PDF? A gente atualiza de tempos em tempos, né, os PDFs, mas é legal. Gente, olha só, em relação aos informativos, as últimas provas têm demonstrado que jurisprudência que tem caído é súmula e coisa bem pacífica. Posição de turma, sexta turma, quinta turma, cara, coisa que está em divergência ou que ainda não gerou jurisprudência, né? Porque o que estava acontecendo é que estavam confundindo estavam confundindo decisão com jurisprudência. Decisão não é jurisprudência. Jurisprudência a gente aprende na primeira, nas aulas de introdução ao estudo do direito. É um posicionamento de um tribunal que é recorrente no mesmo sentido, né? Então, o que vai estudar é jurisprudência. Então, nem todo informativo vai tratar de jurisprudência. Então, só o que for pacífico. Então, estude as súmulas, estude a posição das sessões do STJ, do plenário do STF. É isso que tem caído. A aula vai ficar gravada? Vai, sempre fica, tá? A liberação da meta 5 é dia 10 de outubro, meta 6, 15 de outubro. Pode estar errado. Vou pedir pro Jean, meu irmão, dar uma olhada nisso aqui, tá, Marcel? Obrigado aqui. Deixa eu anotar isso aqui, senão eu esqueço. Ver metas 5 e 6. Datas. Obrigado, Marcel. Vou dar uma olhada. Tá errado. Se tiver assim, tá errado. Parece uma das questões discursivas. Caso não encontre o material, o assunto pode ser pesquisado em outras fontes, respondido conforme o nosso entendimento? Pode, Renan, sem problema. Onde estão as discursivas? Peça vi que está especificamente no material de peça prática. Não, todas as tarefas, Flávio, todas as tarefas estão no material chamado Meta 1. As tarefas estão lá. Inclusive a tarefa de prática também está lá. Beleza? Você vai disponibilizar o material para fazer a semicola? Sim, é um material de estudo, Amorim, é um material de estudo, tá? Porque as questões discursivas se relacionam àqueles pontos que você estudou na meta, tá bom? Professor, obrigado por disponibilizar a aula de amanhã. Que isso, gente? Para mim é o mínimo que eu posso fazer. Professor, se eu estudar sem fazer resumos, vou usar o estudo reverso de que forma? Se eu estudar sem fazer resumo, vou usar o estudo reverso de que forma? Primeira coisa, você vai usar o estudo reverso para retroalimentar o material que você já tem. Então, por exemplo, se você tem um material resumido, um PDF, alguma coisa assim, você vai sempre melhorar esse material através do estudo reverso. Uma outra coisa é que você vai identificar nesse material quais são as informações que mais caem, tá bom? Então você pode usar dessa forma, Igor. Professor, eu perguntei em relação às horas que o senhor colocou na planilha. A gente coloca as horas de acordo com o nosso tempo disponível, ou é melhor utilizar conforme o senhor está demonstrando nessa aula? Conforme está demonstrado na aula, tá, Renan? Aproveitando que Renan disse isso, caso você esteja direcionando a sua planilha para alguma prova específica, ou você precise fazer alguma alteração mais profunda na planilha para se adequar
a um edital ou alguma realidade específica, você pode mandar a foto dessa planilha do ciclo para mim, para que eu possa te dar um feedback. Para isso, você vai mandar a foto para o meu WhatsApp 61995589894. É o meu WhatsApp pessoal. Pessoal. Não mandem nudes, por favor, brincadeira. Mande a foto do ciclo. Mande a foto do ciclo, que eu consiga ver todo o ciclo, inclusive o tempo lá. Ou se você quiser mandar o arquivo também, se você souber mandar o arquivo, você pode baixar o arquivo e mandar por PDF. Então, por PDF não, por XLS, né? Então, 9958 me manda que eu posso avaliar para vocês. Se você quiser fazer uma alteração mais profunda na planilha, se for uma alteração simples, não tem muito o que falar. Mas se você precisar direcionar, tirar, incluir, quero incluir, não sei o quê, professor, se eu pode olhar minha planilha, eu estou inseguro. Olho e te dou uma resposta, gravo um áudio para você, tá bom? Anote meu zap aí. Não mandem dúvidas jurídicas para esse zap, eu não vou responder. Professor, perguntei em relação às horas, então tá aqui. Eu posso utilizar o Anki nas micro-revisões diárias? Deve. Deve não. É uma sugestão forte que eu faço de você usar o Anki nas micro-revisões diárias, porque você vai pegar esses itens que você criou, jogar no Anki, retroalimentar sempre o Anki. Né? E aí, cara, depois que você começa a utilizar o Anki, você vai ver que nunca mais você vai querer usar resumo. Vou falar do Anki na próxima aula. Professor, li o livro do Alexandre Meirelles, Como Estudar para o Concurso. Muitas das coisas que o senhor está comentando, vi por lá. É verdade, inclusive esse ciclo de estudo é muito utilizado pelo pessoal da área fiscal, né? Acho que eu até disse isso aqui, e é no livro do professor Alexandre Meirelles que ele explica, não exatamente como eu faço aqui, ele faz de uma maneira até mais detalhada, eu fiz de uma forma mais objetiva, mas o estudo em ciclo é muito utilizado sim, e você pode utilizar, e é realmente o professor Alexandre Meirelles, no livro Como Estudar para Concurso, explica isso muito bem, tá bom? Professor, os itens devem ser criados a cada parágrafo, né? É isso que eu disse, depende. Tem parágrafo que você vai conseguir criar itens, tem outros que você não vai conseguir. Crime impossível. Essa micro-revisão diária das disciplinas será escolhido um ponto a ser revisado ou todo o conteúdo? O ideal é que você consiga revisar todo o conteúdo. Se você não conseguir revisar todo o conteúdo, o máximo que você conseguir de trás para frente, ou seja, da matéria mais antiga para a matéria mais recente. Professor, só não entendi como fazer a revisão do primeiro assunto. Quando eu já estiver no final da PDF, já que devo realizar a revisão no começo de tempo da cada disciplina, mas tão somente no assunto imediatamente anterior. Conseguiu entender? Professor, só não entendi como farei a revisão do primeiro assunto de direito penal, por exemplo. Quando eu já estiver no final da PDF, já que devo realizar a revisão no começo de tempo daquela disciplina, não entendi. Eu acho que você não pontuou muito bem aqui a sua pergunta, tá? Não sei, não entendi a sua pergunta. Alana, reformule, por favor. Professor, em que momento do ciclo devo ler a lei seca? Ah, excelente. Eu vou falar isso na aula que vem, mas deixa eu adiantar aqui. Lei seca, gente. Você tem que fazer a leitura da lei seca de forma remissiva. Lúcio, o que é fazer a lei seca, estudo da lei seca de forma remissiva? De duas formas. A lei seca tem que estar do seu lado. E todas as vezes que um artigo for citado, você tem que ler aquele artigo. Você não vai ler o artigo no livro, mesmo que ele esteja copiado. Você vai ler o artigo, o parágrafo, todo ele completo no seu material. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, todas as vezes que você fizer uma questão em que for cobrado um artigo de lei, você tem que voltar naquele artigo, por isso que o ideal é que o seu material de lei esteja impresso, né? Seja um vademecum, por exemplo, ou que você tenha ele digitalizado, digitável no seu computador, ou seja, que você possa alterar. Por quê? Caiu uma informação, por exemplo, é correto afirmar que no crime tal tem uma qualificadora tal, e não tem a qualificadora. Daí você vai lá e coloca aquela informação naquele artigo. Você pode puxar uma informação ou você pode fazer isso no seu material. Mas o mais legal é quando ele está te perguntando de um parágrafo específico, ou de um artigo específico, e você sabe que aquele artigo foi cobrado naquela questão. Você vai lá e coloca um asterisco naquele artigo, ou naquele parágrafo, ou naquele inciso, ou naquela linha. E aí, quando você for fazer a revisão, depois de ter feito muitas questões, você vai identificar, você vai conseguir mapear quais são aqueles artigos que mais caem, ok? É assim que eu ensino a fazer a lei seca. Professor, então o estudo reverso serve apenas para retroalimentar? Basicamente sim, o estudo reverso é retroalimentação.
Professor, então seria mais aconselhável fazer o resumo através de itens ao invés de grifar e anotar no próprio material? É o que eu recomendo. Tá, Renan? Tente fazer assim e depois me fala. Professor, neste final de semana o senhor pediu se fosse resolvidas as questões objetivas e no outro final de semana a peça. Certo ou ao contrário? Nesse final de semana agora a peça. No outro, discussível. Nesse final de semana a peça, no outro é discussível. Se você já quiser mandar a peça, pode mandar, tá bom? Sem problema. Lúcio, consegui fazer nesse final de semana. Já posso mandar? Pode mandar. Tá? Por e-mail. Tá tudo organizado explicando lá. Professor, tem algum problema alterar a ordem das disciplinas que colocou na planilha? Problema algum. Você pode alterar. Tá? Então vamos supor que olha o que você pode fazer. Você pode pegar aqui criminologia e jogar aqui, por exemplo, não tem problema. Você pode alterar essa fila aqui, a ordem. Pode alterar, sem problema, tá? Sem problema algum. Pessoal, é isso. É isso. É isso. É isso. Algum problema maior? Professor, ainda tenho dúvidas com relação ao momento de responder as questões disponibilizadas nos materiais. Além disso, devo buscar resolver questões em outros locais? Bom, Igor, olha só. A minha sugestão é que durante o programa Meta você tente utilizar o material do programa Meta. Por quê? Porque uma característica muito comum do aluno é ser muito ansioso, de achar que precisa sempre de mais, de mais, de mais, de mais. Se você fizer o estudo reverso, criar os seus próprios itens, fizer as retroalimentações, você vai ter já muito trabalho. Agora, se você tiver muito tempo para estudar, se você realmente está num ritmo legal e quiser para um concursos, fazer provas, fazer simulados, fazer questões, desde que você sempre retroalimente, você pode fazer, mas não é obrigatório, tá bom? Professor, essa planilha que o senhor está mostrando não inclui matéria de peça. Não teria que estar? É isso que eu estou falando, Flávio. Eu estou te dizendo para fazer a peça nesse final de semana. Pega um sábado todo, por exemplo, ou um domingo todo, e esquece a sua planilha. Fica só, vocês entenderam, gente? Fica só por conta da peça. Esqueça tudo, esqueça a planilha, esqueça tudo. Estuda o material teórico da peça, aproveita a aula de amanhã que você vai assistir e construa a sua peça. Construa a sua peça, tá bom? Nesse final de semana agora. Pode ser? Legal. Meus amigos, bom, já são 10h20, né? Já temos mais de uma hora de aula e a gente começa a perder um pouco aqui o foco, né? Eu queria agradecê-los pela coragem, né? Pela força de vocês. Tenho certeza que essa abdicação, né? Esse esforço, ele será recompensado. O que eu ensino para vocês é o que eu venho ensinando há mais de 10 anos, e são coisas que realmente funcionam. Eu não ensino nada aqui do que eu não tenha já aplicado de alguma forma com outros alunos ou comigo mesmo e que tenha comprovadamente dado certo para a maioria esmagadora dos alunos. É claro que a gente está lidando com o ser humano e o ser humano é muito diverso. E aí, é claro, de acordo com algumas peculiaridades, algumas pessoas podem naturalmente achar que uma outra forma é melhor e etc, ou adaptar. Tudo que eu falar, se você quiser fazer pequenas adaptações para a sua realidade, pode fazer. E se você tiver dúvida em relação a essa adaptação, você pode falar comigo. Eu estou à sua disposição para ajudar, tá bom? Então, a gente se encontra na quarta-feira, às 20 horas, para a gente fazer um estudo conjunto. O estudo conjunto, eu vou pegar uma parte do material e nós vamos estudar esse material juntos, fazendo os itens ou o resumo do jeito que você quiser, né? Fazendo a alimentação do Anki, fazendo a micro-revisão diária, fazendo tudo, tá bom? Quero saber se a aula ajudou, se foi esclarecedora, se você está se sentindo um pouco mais confiante, tá bom? A aula de manhã ficará gravada? Vai ficar gravada e eu devo subir ela pro... Vamos pensar se eu vou subir pro YouTube. Talvez não. Vamos ver. Mas assista amanhã ao vivo. Não perca o risco, não. Não perca a oportunidade, não. Viu, Pedro? Até porque você vai poder tirar dúvidas ao vivo com o professor Marcelo. Obrigado, gente. Queria saber, até esse momento, quais são as impressões em relação ao programa Meta? Em relação ao material,
a plataforma, as orientações, a atenção que você está recebendo. Quero que você me mande um direct, não precisa responder aqui agora não. Eu deixei meu telefone, deixa eu deixar meu telefone. Se você quiser, se você se sentir à vontade, quiser fazer alguma observação, me dar um feedback já inicial, pode me dar, beleza? Se você está com alguma dificuldade maior ou se você está com algum problema maior, você pode me mandar. Mas eu queria um feedback, inclusive positivo, se você tiver, beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado, Lidiane. Obrigado, Francesco. Valeu, Bruna. HC, show de bola. Muito boa aula, esclarecedora. Fico feliz. Qual o horário da aula de amanhã? 20 horas, tá bom? Eu vou pedir pro Jean mandar um link para vocês. Tudo explicadinho, tá? Essa planilha do ciclo demonstrada eu não estou conseguindo localizar. Poderia me dar uma direção? Flávio, manda, se você tiver dificuldade, pode mandar um e-mail pra gente que minha equipe te manda, tá? A planilha. Ela tá lá na sua plataforma, lá na introdução, não no Meta 1, na introdução, tá? Beleza, então. Se você tiver uma dificuldade maior, pode mandar um e-mail que o pessoal já te manda, tá? Até amanhã de manhãzinha eles te mandam. Tá bom, Flávio? Pessoal, beijão pra vocês, bom descanso aí, ou pra quem vai estudar, sigam firmes aí. Vai com Deus, tudo de bom, um abraço.